Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queremos saudar todos os irmãos e irmãs que estão em suas casas, seus lares, que o Senhor possa derramar graça sem medida sobre a sua vida, sobre a sua casa, realizando nessa noite milagres, curas, restaurações, que o Senhor possa manifestar de uma forma poderosa o seu amor sobre a sua vida e sua família, em nome de Jesus. Queridos, antes de nós compartilharmos a palavra, eu queria, você que está aqui, mais uma vez, se puder ficar em pé, aí na sua casa, que você possa se unir às nossas vidas. Eu queria que nós tivéssemos um tempo de clamor por aquele que está enfermo, né, por aquele que você sabe, né, se você sabe que tem alguém atravessando uma luta aí na sua saúde física, emocional, espiritual, familiar, que você possa colocar essa vida, apresentar essa vida diante do Senhor e crer no milagre. Crê que o Senhor está realizando milagres, em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, ó Deus querido, porque nós temos, ó Deus querido, para onde correr, Pai. Nós sabemos, ó Deus, quem é o Senhor, sabemos o que o Senhor já fez, ó Deus querido, lá na cruz do Calvário. E a Tua palavra nos diz, Pai querido, que se o Senhor não poupou o Seu único Filho, antes o entregou por amor às nossas vidas, como não dará juntamente com Ele, ó Deus, todas as coisas para o nosso sustento. Por isso, Pai querido, nós queremos, em nome de Jesus, Pai, clamar agora, Pai, ó Deus querido, por todos os nossos irmãos e irmãs, ó Deus querido, que estão sofrendo, Pai querido, por causa de algum tipo de enfermidade. Queremos colocar, Pai, diante do Teu altar, ó Deus querido, para que o Senhor, que é médico do corpo, médico da alma, médico do espírito, médico, Pai querido, da família, ó Deus, que o Senhor possa restaurar, ó Deus querido, cada vida, ó Deus querido, trazendo a Tua plenitude, ó Deus querido, sobre esses corações. Pai, nós entregamos, ó Deus, esta pandemia, Pai querido, que está, ó Deus, espalhada, ó Deus, por todos os cantos da terra, ó Deus, mas colocamos de uma forma muito especial a nossa cidade, ó Deus querido, clamando que o Senhor esteja visitando todos os bairros, ó Deus querido, soprando, Pai querido, com o fogo do Teu Espírito e eliminando, ó Deus querido, toda ameaça, Pai querido, ó Deus, que se levanta, ó Deus querido, contra, ó Deus, as nossas vidas, contra a nossa saúde. Que o Senhor, ó Deus querido, realize milagres nesses dias, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor levante o Teu povo, Pai querido, não somente curado, mas cheio de autoridade. Ó Deus querido, para glória, honra e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Assente-se um pouquinho, querido. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia. Eu queria ler 3 pequenas porções da palavra contigo. A primeira dela está já na primeira página da Bíblia, Gênesis 1, os 3 primeiros versículos. Gênesis, capítulo 1, os 3 primeiros versículos. Quando você encontrar, você dá um glória a Deus, né? Se tiver difícil, pede ajuda. Gênesis 1, dos versos 1 a 3, nos diz assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz,
e houve luz. Agora eu queria, querido, que você fosse lá no último livro, Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Eu queria ler 2 versículos contigo, Apocalipse 2, versículo 4 e 5, que nos diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E agora, vá lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 até o 21. 2 Coríntios, capítulo 5, dos versos 18 até o 21. Nos diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos nas tuas mãos. Mais uma vez, Pai, clamamos, ó Deus querido, a necessidade que temos, ó Deus, da ação, do poder, da manifestação do teu Espírito sobre nós. Deus, de nós mesmos nós não temos nada para oferecer. Então vem sobre as nossas vidas, vem sobre a vida de nossos irmãos aqui no templo, vem sobre a vida de cada família, ó Deus querido, que está, ó Deus, ligada, sintonizada conosco nesta hora. Que o Senhor leve cativo todo o pensamento, Pai, e nos ajude, ó Deus, a discernir, entender e a responder, Pai querido, ó Deus querido, de acordo com a tua vontade. Toma-nos nas tuas mãos, ó Deus querido, e manifeste o teu poder, ó Deus querido, sobre nós. Que enquanto a tua palavra é compartilhada, que o Senhor possa fazer, ó Deus querido, com que, ó Deus, os teus propósitos de cura, de restauração, de renovo, ó Deus querido, se manifestem em nossos corações. Em nome
de Jesus. Amém. Queridos, eu queria compartilhar algo que Deus tem colocado no meu coração, tem inquietado a minha vida. Nesses últimos dias, Deus tem falado comigo de uma forma muito especial. E Deus tem ministrado o meu coração, trazendo o desafio de voltar, de recuar, para poder avançar. De voltar para poder avançar. Quando nós olhamos a carta que lemos lá no Apocalipse, a carta que está endereçada para a igreja de Éfeso, a gente percebe que o convite que Deus tem para essa igreja de retorno, de volta, é um convite muito forte, muito contundente. Deus dizendo para aquela igreja: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quando nós pensamos no desafio de voltar, querido, né, nesse período de pandemia, talvez um dos maiores desafios que a gente tem, ou aquilo que a gente mais escuta, é o desejo de voltar. Eu não vejo a hora disso acabar para a gente voltar. Né? A gente escuta isso o tempo todo. A gente precisa voltar, nós queremos voltar. Mas quando a gente pensa em voltar, querido, a gente pensa em voltar a realizar as coisas que nós fazíamos antigamente. A gente pensa em fazer as coisas da mesma forma que nós fazíamos antigamente. Raramente a gente pensa em volta como uma proposta de mudança, uma proposta de transformação, uma proposta de cura, uma proposta de redenção. É assim ou não? A gente pensa, eu tenho pensado muito em voltar. Eu não vejo a hora da gente poder abrir as portas do templo. Há dias eu estava conversando com o irmão, falei assim, ele me perguntando: pastor, eu posso ir na igreja? Eu falei assim: irmão, infelizmente não. E é uma contradição, porque eu passo a minha vida inteira encorajando as pessoas a virem para o templo, para que nós possamos adorar o Senhor juntos. E de repente alguém me pergunta e eu digo: querido, infelizmente você não pode estar. Isso dói. É uma palavra que a gente libera com dor. Mas eu penso, querido, que esse desejo do coração de Deus, esse chamado do coração de Deus, né, que está expresso lá nessa carta, não era para que eles voltassem a fazer as mesmas coisas, ou continuassem a fazer as coisas como estavam. É um chamado para que eles pudessem voltar para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Era o chamado para que eles pudessem voltar para a intimidade, era um chamado para que eles pudessem voltar a experimentar aquilo que Deus sempre teve como propósito e como desejo para o coração deles. E aí, nesse desafio, querido, eu queria olhar lá para o início das Escrituras, Gênesis 1, de 1 a 3, e perceber algumas coisas que eu acredito que Deus precisa realizar em nosso coração. E quando eu olho esses 3 primeiros versículos, Deus tem falado muito comigo, ministrado muito a minha vida nesses dias, e eu encontro, primeiro, Deus me trazendo à memória que o projeto dele, o propósito dele, é um propósito de vida. É um propósito de vida. Deus não tem outro propósito, Deus não tem outra intenção, Deus não tem outro interesse, a não ser o interesse de derramar vida sobre a minha vida. Tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, está direcionado para produzir vida. E o versículo 1 começa dizendo assim: criou Deus. Criou Deus. Amados, eu penso que essa frase, criou Deus,
ela está carregada de propósito, ela está carregada de planos, ela está carregada de projetos, mas com a entrada do pecado na humanidade, tudo aquilo que Deus havia planejado desde o início foi danificado. E a gente perdeu a capacidade de enxergar as coisas conforme Deus deseja. Na maior parte do tempo a gente se move pelo que a gente vê. É verdade ou não? A gente se move pelo que vê. E aquilo que os nossos olhos enxergam está tão deturpado, tão distorcido, tão corrompido, que às vezes a gente enxerga mais os projetos de morte do que os projetos do coração de Deus que se estabelecem apesar dos projetos de morte. E a gente enxerga, mas não enxerga o que precisa enxergar. Lá no livro de Isaías, capítulo 9, dos versos 1 a 7, quando Deus está usando o profeta para anunciar ao mundo que seria necessário, que o Messias viria, é interessante que a palavra fala que a intervenção de Deus aconteceria numa terra que havia perdido completamente a capacidade de entendimento. A terra estava dominada pelas trevas, a terra estava dominada pela destruição. Mas Deus fala assim que no meio daquelas trevas, no meio daquela terra corrompida, Deus manifestaria o seu poder de uma forma poderosa. O povo que estava em trevas viu grande luz. Ou seja, a sua capacidade de enxergar, a sua capacidade de ver novamente, seria devolvida a partir da vida de Jesus, a partir do sacrifício, a partir da entrega do Senhor Jesus. Nós teríamos a nossa capacidade de enxergar todo o propósito, todo o projeto de Deus ao nosso coração, ao coração do ser humano. João 3,17, a palavra diz que Jesus veio não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu penso, queridos, que nesse tempo tão atribulado que nós estamos vivendo, o desejo do coração de Deus, de novo, é abrir o meu, o teu, o nosso entendimento, para que a nossa visão, as nossas ações, a nossa postura, ela esteja direcionada pelo Senhor. Em todo o tempo, Deus tem um projeto de vida. Talvez tudo que você esteja enxergando é projeto de morte. Mas eu quero dizer para você que Deus tem um projeto de vida. Hebreus 1, 10, 12, 10 a 11, é interessante, né? Deus está ministrando sobre a vinda de Jesus, sobre o que Jesus veio fazer, ressaltando o valor, o poder daquilo que ele realizou lá na cruz do Calvário. No verso 10 diz assim que ele lançou os fundamentos sobre a terra e céus, coisas que pereceriam, seriam destruídos, mas que o Senhor permaneceria imutável, a sua palavra permaneceria imutável, que o seu poder permaneceria igual. Todas as outras coisas, ele diz, serão destruídas, mas o Senhor se manterá. E todo o propósito do coração de Deus, pode tudo cair, querido, pode tudo ser destruído, mas o Senhor e o seu propósito jamais serão abalados. Jamais serão abalados. Hebreus 1:3 é um texto interessantíssimo, porque ele fala assim, que Jesus era a expressão exata de Deus, sustentando todas as coisas mediante a palavra do seu poder. E depois assim, diz assim, depois de ter feito a purificação dos pecados, deu vitória para a gente. Depois de resolver o que eu e você não poderíamos resolver, depois de resolver aquilo que estava destruindo toda a humanidade, depois de resolver aquilo que produziu morte e continua produzindo morte na vida daquele que não conhece o Senhor, ele diz assim, os céus se abriram de novo.
Deus precisa restaurar a nossa visão, querido. O tempo é de luta, o tempo é de tribulação, mas nós precisamos entender aquilo que Deus realizou, aquilo que Deus tinha como propósito desde o começo e continua até que a gente vá para a sua eterna glória. Ele vai trazer e manter o seu propósito de uma forma profunda para as nossas vidas. A segunda coisa, querido, que é um grande desafio para nós, que está nesses 3 versículos iniciais. É interessante que o texto começa dizendo assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, a terra estava sem forma, vazia, sem graça, sem nada, mas o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito se movia sobre as águas. No meu entendimento, querido, tem algo muito especial de Deus para nós aqui. O sobrenatural vem antes do natural. O sobrenatural vem antes do natural. Aquilo que eu não vejo, aquilo que você não vê, aquilo que precisa, que exige de mim fé, vem antes do que todas as outras coisas que eu anseio. Existe um propósito de Deus e o Espírito pairava sobre as águas. A terra estava sem forma, vazia, trevas, abismos e águas, mas o Espírito de Deus pairava, o Espírito se movia sobre as águas. Eu penso, queridos, que essa realidade que está lá no princípio é a mesma que Jesus declarou em João 16:8, quando ele diz assim, que quando o Espírito viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz assim, do pecado porque não criam nele, da justiça porque a nossa pátria não é aqui, do juízo porque o nosso inimigo já está julgado. Eu não me converti porque fui convencido por uma boa palavra. Eu fui convertido porque o Espírito de Deus, quando eu estava sem forma, vazio, sem vida, destituído de todas as coisas, o Espírito de Deus me visitou, através sim da ministração de alguém, mas o Espírito me visitou, transformando o caos em gente, em vida, trazendo vida onde não tinha vida. Foi o Espírito Santo. Você não foi convertido por um programa. Você não foi convertido por uma música. Você foi convertido por causa do Espírito Santo, operando na sua vida e revelando a sua miséria. Revelando o caos que estava estabelecido na sua vida. O sobrenatural vem antes, querido. Existe um projeto de Deus, existia na época um projeto de Deus, existe um projeto de Deus para cada vida, existe um projeto de Deus para a sua casa, existe um projeto de Deus para a sua família. O Espírito de Deus continua operando, continua agindo, o Espírito de Deus paira sobre a terra, querido. Às vezes é tão difícil da gente crer nisso. Verdade ou não? Porque tudo que os meus olhos estão machucados por causa do pecado. E aí eu não consigo enxergar que o caos que a sua família pode estar, que o caos que a cidade pode estar, que o Espírito de Deus paira sobre a sua casa, sobre a sua cidade. É interessante, João 16:13, Jesus continuando a falar sobre o Consolador, ele diz assim, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele já veio. Amém, querido? Você crê nisso? Que ele já veio? Ele nos guiará a toda a verdade. E aí, lembrando desse texto de Jesus, e olhando para o livro de Atos dos Apóstolos,
você vê essa palavra de uma forma muito concreta. Lá no capítulo 9 de Atos, nós temos a experiência de conversão de um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso, diz a palavra. Vocês conhecem bem essa figura. O encontro dele com o Senhor foi a caminho de Damasco. A palavra diz que houve uma grande manifestação, um grande brilho que levou o apóstolo Paulo ao chão. E ali começa uma conversa no impacto daquela experiência. E Paulo pergunta quem é o Senhor? E ele diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. E é interessante que Jesus se revela para ele e imediatamente já dá uma direção para ele. E o texto diz assim, disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Versículo 10 a 19. Ele está ministrando Paulo, dando uma direção para Paulo, e já vai lá em Ananias. Versículo 10 em diante, até o 19. E a palavra diz assim, disse o Senhor numa visão a Ananias, dispõe-te e vai para a rua tal, dá o endereço, na casa do fulano tal, Judas. Você vai entrar lá, vai encontrar lá um jovem chamado Saulo, apelidado de Tarso, ele está orando. É interessante que ao mesmo tempo que Deus está falando com Saulo, Deus já está preparando o missionário aqui, conduzindo, promovendo o encontro dos dois, quebrando as resistências. Ananias diz assim, Senhor, o Senhor não sabe o que o Senhor está dizendo. O Senhor conhece esse homem? Esse homem saiu daqui para matar, para destruir, para prender. Aí Deus fala assim, vai lá, porque ele é para mim vaso escolhido. Vaso escolhido, eu já fiz a obra na vida daquele homem. Querido, é interessante, o Espírito pairava sobre aquela situação. Quem olhava para Saulo se amedrontava, tinha medo, fugia, corria, mas o Espírito pairava sobre aquela situação, para transformar, para mudar, para curar, para restaurar, para fazer nova todas as coisas, e fazer daquele que era o perseguidor, um missionário, para fazer daquele que era o destruidor, agora um construidor, um construtor. Tem um projeto de Deus para a sua vida, querido. Você pode dizer amém? Tem um projeto de Deus para a sua família, querido. Você pode dizer amém? Tem um projeto de Deus para a sua igreja, para a igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Agora você precisa entender que o sobrenatural vem antes. A gente não anda pelo que vê. A gente anda pelo que crê. A gente anda por aquilo que o Senhor fala. Eu fico tentando imaginar se fosse eu no lugar de Deus, enxergando o que Ele enxergou no início da criação. O que sairia de mim? Eu cheio de intenção, de boa intenção, mas eu olhava, caos. Eu olhava, não tinha forma. Eu olhava, negócio vazio. Qual seria a minha reação? Será que eu enxergaria o Espírito Santo? Será que eu enxergaria o Espírito se movendo naquele negócio? Deus precisa abrir a minha e a sua visão, querido. Porque o Espírito de Deus está operando. Eu vou repetir isso para você poder se manifestar. Eu disse que Deus precisa abrir a minha e a sua visão porque o Espírito de Deus está trabalhando. O Espírito de Deus está operando. Você pode estar enxergando nada, mas o Espírito de Deus está trabalhando. Amém, querido? Em nome de Jesus. É interessante que Atos 9:31, a igreja atravessando luta de todo jeito, e o texto diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judeia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo,
crescia em número. A igreja tinha paz. Querido, nós estamos no meio de uma guerra, nós estamos no meio de uma luta imensa. Você consegue ter paz no meio desse caos? O texto não está dizendo que a igreja não tinha luta, está dizendo que ela estava em paz. Ela nasceu na luta, ela nasceu na tribulação, ela nasceu no meio do conflito, ela nasceu no meio da oposição, ela teve que fugir, teve que bater em retirada. O texto que o pastor Silvio leu no início do culto foi direcionado para uma igreja que estava em sofrimento. Mas no meio do caos, no meio da guerra, no meio da luta, a palavra diz assim que eles tinham paz. A igreja tinha paz por onde ela andava. Paz na Judéia, paz na Galiléia, paz na Samaria. E ela ia caminhando, edificando-se no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. O caos não trava a igreja, nunca travou a igreja, porque o Espírito, desde o princípio, opera no caos. Amém, querido? A gente precisa voltar para poder avançar. E por fim, tem um projeto. O sobrenatural vem antes do natural. E aí eu queria a última coisa. Se o Espírito opera, se o Espírito está, se o Espírito antecede, se há um projeto de Deus, eu e você precisamos entender algo muito simples. Há uma só palavra que funciona. O texto diz: o Espírito pairava, e o versículo 3 diz assim: e disse Deus. E disse Deus. E a partir dali, tudo começa a acontecer. E disse Deus. Eu creio, queridos, que é exatamente aqui que muitas vezes nos falta o discernimento. Nos falta o discernimento. Nós nos enchemos das nossas razões, dos nossos conceitos de justiça, e sem perceber, a gente começa a correr na força do nosso braço. Quantas palavras eu e você liberamos que são aceitáveis aos olhos humanos, mas que não podem ser assinados por Deus. Quantas palavras nós liberamos, falamos, a respeito de situações e circunstâncias que nós enxergamos, mas que não podem ter a chancela de Deus. O Espírito já veio. Provérbios afirma que o poder da vida e da morte estão na palavra. Se a minha palavra não produz vida, ela produz o quê? E aí, querido, eu queria que você pensasse bastante comigo. Hebreus 4, 12 e 13 diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus penetra nas profundezas da vida humana, a palavra de Deus é a única que tem a capacidade de discernir intenções, pensamentos, motivações, é a única que pode confrontar qualquer situação de morte para que ela possa ser revertida numa situação de vida. Salmo 19, 7 diz que a palavra do Senhor é perfeita e ela restaura a nossa alma. João 6,68, quando Jesus confronta os discípulos
para que eles também tomassem uma posição. Ele diz: para onde iremos nós? Só tu tens palavras de vida. As palavras do Senhor são palavras de vida. Jeremias 2,12 diz que o Senhor vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Isaías 55 diz que a palavra de Deus, ela é diferente da nossa, ela é muito mais elevada, ela é muito mais profunda, muito mais alta, e ela jamais volta vazia sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Romanos 10 diz que a fé vem como resultado de se ouvir a palavra do Senhor. Salmo 19:50 diz que a palavra do Senhor, ela vivifica, ela produz vida nas nossas vidas. Salmo 119:89 diz que ela está firmada para sempre, estabelecida para sempre. 119, versículo 104, diz que ela nos dá entendimento. A palavra do Senhor. Nós precisamos, querido, entender que tem um projeto, que o Espírito já está agindo, mas a palavra que eu preciso liberar, ela precisa ser palavra do Senhor. Quer ver um milagre chegando na sua casa, querido? Comece a liberar a palavra de vida. Eu me lembro de uma experiência que eu tive numa cidade onde eu fui chamado para pregar, e no momento final nós estávamos no altar orando, e uma jovem senhora estava aos prantos no altar. E ela começou a dizer: pastor, o meu marido é alcoólatra. Eu já não consigo ver esperança para minha casa. Parece que quanto mais eu oro, pior ele fica. E aí, na hora, Deus me inquietou o coração, me levou a fazer uma pergunta para ela. E a pergunta que Deus me levou a fazer para ela foi: você consegue enxergar o teu marido convertido como resultado, como resposta das suas orações? E aí ela começou a despejar um monte de praga. E ela disse: pastor, aquele homem é isso, aquele homem é aquilo, aquele homem é um sem vergonha, aquele homem não quer nada com nada, aquele homem é assado. Eu disse: mas você consegue enxergar com os olhos da fé? Você está orando, você vem e faz um programa de oração, um compromisso de oração, mas você consegue enxergar o poder dessa palavra, você consegue enxergar que o Espírito de Deus já está operando e que ele vai ser transformado. Às vezes nós queremos um milagre, querido, mas o que sai da nossa boca é maldição. Nós só liberamos palavras que Deus não pode assinar. Tiago 3 fala sobre isso. Faz esse alerta. Ele diz, quando ele está ministrando sobre a língua, ele diz no versículo 9, que nós muitas vezes bendizemos ao Senhor e Pai com a nossa língua, adorando, falando bem de Deus. Deus é, Deus pode, Deus cura, Deus faz, Deus acontece. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é eficaz, Deus assim, assado. Ele diz assim: mas com essa mesma língua, nós amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Ele diz assim: não convém que assim seja. Não convém que assim seja. Você consegue discernir isso, querido? Você consegue discernir quando está saindo bênção da sua boca? E quando está saindo maldição da sua boca? É isso que Tiago está dizendo. Será que eu consigo discernir? Quando sai da minha boca palavras de vida, sai da minha boca bênção, e quando é que sai da minha boca a maldição? Porque a maldição muitas vezes sai revestida, travestida de muitas coisas boas. Será que a gente consegue discernir? 1 Pedro 3, versículos 8 e 9.
o apóstolo Pedro começa dizendo assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí no versículo 9, depois você lê com mais propriedade, profundidade na sua casa, ele diz no versículo 9 que eu e você fomos chamados para abençoar, a fim de que a gente receba a bênção como herança. Nós somos chamados para abençoar, a fim de que recebamos a bênção por herança. Quem deseja receber a bênção por herança aqui, levanta a mão. Em nome de Jesus. Tem uns que estão meio assim com a mãozinha meio... Vou perguntar de novo. Quem deseja receber a bênção por herança, levanta a mão bem alta aí. Você na sua casa também. Né? Ele diz assim, se eu quero, querido, eu preciso mudar. O Espírito está agindo, o Espírito está operando. Mas eu preciso liberar palavras de vida. Palavras de vida. O texto lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, até o 21 que nós lemos, nos lembra de algumas coisas. É claro que tudo isso está atrelado ao versículo 17, que nos lembra assim, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí na sequência ele diz assim, quem é que faz essa obra? Deus. Ele diz, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, que nos deu o ministério da reconciliação, que não nos julgou segundo nós merecíamos ser julgados, que nos confiou a palavra da reconciliação, que nos elevou na condição de embaixadores. E aí ele diz assim no versículo 21, ele fez a obra para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele, tudo provém dele, ele nos reconciliou, nos deu o ministério da reconciliação, não julgou segundo merecíamos, nos confiou a palavra da reconciliação, nos colocou na condição de embaixadores, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Será que a gente consegue entender o poder disso tudo, querido? A autoridade disso tudo? Em nome de Jesus. Eu queria terminar, e para terminar eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Judas. Pastor, tem esse negócio na Bíblia? Tem. Antes do Apocalipse. É um livro de um só capítulo. Judas. Servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. É muito interessante, achou? Ele diz assim, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Eu estou me dirigindo àqueles que são amados de Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. No versículo 3 ele coloca propósito. Ele diz assim, amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não basta só ser amado, chamado amado de Deus Pai, guardado de Deus Pai, é preciso se levantar como um guerreiro da fé que foi entregue pelo sacrifício de Cristo lá na cruz do Calvário. Amém, querido? Depois,
Ele vai falar no meio do caminho aqui de um monte de lutas e tribulações que nós passamos. Mas eu queria que você corresse lá para o versículo 17, finalzinho do capítulo. Depois, como é um livro bem curtinho, você lê em casa, que tem revelações profundas demais aí. Versículo 17 em diante diz assim: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Amados, esse é um tempo de voltar, para a gente poder avançar. É um tempo de trazer a memória. Está tudo complicado, está tudo difícil. Estamos cheios de limites, cheios de ameaças, cheios de medos, de temores. Mas nada disso diminui o propósito que Deus tem para você, o propósito que Deus tem para a humanidade. Na verdade, todas essas coisas abalam as nossas estruturas para que a gente possa voltar. Não para fazer as coisas do jeito que fazíamos antes, mas para voltar para o lugar certo, para voltar para o coração de Deus, porque aí nós poderemos avançar com autoridade. Nesse caos todo, querido, é assustador todos os dias quando você ouve os noticiários, 70 mil, 71 mil, 72 mil. Mas no meio desse caos, o Espírito está pairando, o Espírito opera, o Espírito está presente. E se o Espírito está presente, querido, Ele me chama e te chama, para a gente se mover nesse caos, pela palavra da vida, pela palavra da verdade, pela palavra que cura e que restaura. Porque quando eu libero uma palavra de Deus, o Espírito transforma essa palavra em vida, transforma essa palavra em cura, em restauração. A gente é viciado a se mover pelo que os olhos enxergam. A gente é muito cheio de justiça própria. E a palavra diz que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. A gente não enxerga. Nós precisamos, por isso é que nós nos movemos pela fé. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho. É interessante que a gente cantou tudo isso aqui hoje, desde o prelúdio, falando da obra da redenção, né? Depois falando do preço que foi pago, para que a gente, na força do Espírito Santo, a gente possa caminhar. Querida, em nome de Jesus, eu queria que você colocasse a sua vida
no altar de Deus. Que você colocasse seu coração na presença do Senhor. Talvez você tenha ouvido tantas notícias ruins na sua família, na economia. Pastor Silvio acabou de dar 2 testemunhos que mostram que quem preside na crise é o Senhor. É o Senhor. É Ele que preside. Ele não depende do Ministério da Economia. Ele é Senhor da economia. Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. A coisa está complicada para você, querido. Eu quero que você olhe para Deus, que você feche os teus olhos e diga: Deus, o Senhor criou a minha vida. E o Senhor não só criou a minha vida, o Senhor salvou a minha vida pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu entreguei o comando dela, eu entreguei a autoridade dela, eu entreguei tudo que eu tinha. Eu assinei a minha carta de falência quando eu entreguei a minha vida para o Senhor. E o Senhor se tornou o meu Senhor. Jesus não é só teu Salvador, querido, Ele é teu Senhor. É meu Senhor. Talvez tudo que você esteja vendo, querido, é um caos. Talvez você diga assim: a minha vida está como lá no princípio. Deus criou céus e terra, a terra, porém, estava... Talvez na sua vida esse porém esteja presente. Mas eu quero te dizer, querido, o Espírito opera, o Espírito paira, o Espírito está presente, exatamente nesse porém. Agora, querido, você precisa se mover pela palavra. O Espírito paira. E toda palavra que sai da boca de Deus, quando você libera essa palavra, não é mágica, querido. Não é um chavão. É vida. Sai porque você vive. Você consegue discernir, querido, quando o que está fluindo de você não vem de Deus, querido. Se não consegue discernir, querido, comece a clamar pelo Senhor hoje e diga: Deus, me sonda, examina o meu coração, não deixe sair de mim, Pai. Nada que não nasça no teu coração. Quantas palavras a gente libera para a nossa nação, querido. Todos nós ansiamos em ver a nossa nação vivendo um tempo diferente, mas nós liberamos muitas palavras que Deus não pode assinar, querido. Quantas coisas poderiam ser diferentes nas famílias, mas nós liberamos palavras que Deus não pode assinar. Quantas coisas poderiam ser diferentes? Quando o Edu estava orando aqui, ele orou sobre isso. Que o inimigo distorce a nossa visão. E ele faz com que a gente perca a dimensão de que a nossa luta não é contra pessoas, mas de repente a gente entra em guerra com pessoas. Peça que o Espírito sonde teu coração, querido. Em nome de Jesus. Diga a Deus, faça um propósito com Deus. Diga a Deus: eu sei que o teu Espírito está pairando sobre a minha casa. Talvez você esteja orando pela conversão de um ente querido. E esse ente querido já te machucou tanto que você não consegue enxergar ele de outro jeito. Mas diga a Deus: abre os meus olhos para que eu veja com os olhos da fé.
O sacrifício da cruz foi por ele, o sacrifício da cruz foi por ela. Abre os meus olhos espirituais, abre o meu entendimento, para que eu comece a liberar a palavra de vida, palavra de cura, palavra de redenção, palavra de restauração. Eu não quero voltar, querido, a fazer as mesmas coisas. Eu quero voltar para o lugar certo. Porque quando a gente volta para o lugar certo, querido, o próprio Espírito vai impulsionar a nossa vida. Talvez você diga assim: pastor, se eu estivesse no meu lugar. Não, querido, eu não estou no teu lugar, mas Jesus já esteve. E eu não preciso estar no seu lugar, porque Ele já fez isso. E Ele fez isso para gerar vida, para trazer vida, para trazer cura, para trazer restauração, para fazer nova todas as coisas. Em nome de Jesus. Se Deus tem falado contigo, querido, de alguma forma, coloque a mão no seu coração e diga: Deus, essa terra é tua. Essa terra é tua, Jesus. Essa terra é tua, Jesus. Diga para Ele, querido. Eu sei que teu Espírito opera, mas eu quero te pedir perdão, porque muitas vezes eu libero palavras que o Senhor não pode abençoar. Sou totalmente teu. Transforme a sua decepção, querido, num grande motivo de intercessão. Não para agrado do teu coração, querido, mas para a glória de Deus Pai. Paulo foi uma ameaça para a igreja, um perseguidor da igreja. Deus converteu Paulo e foi lá falar para Ananias, um membro da igreja. Falou assim: agora vocês vão lá receber ele, acolher ele. Deus precisou mudar o coração de Ananias também, porque talvez tudo que Ananias liberasse até ali em relação à vida de Paulo não produzia vida, mas a partir dali ele mudou de postura e a vida veio, as escamas caíram dos olhos de Paulo, de Saulo, e ele tornou-se o maior missionário do seu tempo. Olha assim para o seu filho, querido. Olha assim para o seu esposo, para a sua esposa. Olha assim para os seus pais. Olha assim para a sua cidade. Olha assim para a sua igreja. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, ó Deus, simbolicamente colocando a mão em nosso coração, Deus, declarando aqui, ó Deus querido, que nós cremos que há um projeto de vida desde o princípio. Há um projeto de vida, mas nós queremos confessar aqui, ó Deus, que muitas vezes a nossa visão está tão contaminada, Pai, tão corrompida, ó Deus, pelas decepções, pelas dores, pelas frustrações, ó Deus querido, que nós não conseguimos enxergar o Teu projeto. Conseguimos ver o caos, mas não conseguimos ver o Espírito operando nesse caos. Abre os nossos olhos, Pai. Abre, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Ó Deus, põe um guarda em nossa boca, como diz o salmista. Ó Deus, para que aquilo que sai da nossa boca, Pai, possa ser assinado pelo Senhor, possa ser legitimado pelo Senhor, para que quando uma palavra do Senhor, ó Deus, for ao encontro da ação do Espírito Santo, que já opera, ó Deus querido, possa existir convencimento, possa existir conversão, possa existir transformação, possa existir cura, possa existir, Pai, ó Deus querido, redenção.
Deus, vai nos lares agora, cada casa, cada família, cada irmão que se encontra aqui, Pai, irmã. Deus, sonda o nosso coração, Pai. Oh Deus querido, para que a gente possa ter o discernimento daquilo que sai do nosso coração, Pai. Não podemos, ó Pai querido, ser, ó Deus, a fonte, ó Deus querido, que Tiago reprova, ó Deus, que ora te exalta, que reconhece o teu poder e a tua autoridade, que reconhece o que o Senhor pode fazer, é capaz de fazer, ó Deus querido, e logo em seguida nós estamos amaldiçoando, Pai querido, ó Deus, a criação pela qual o Senhor deu o teu Filho. Ajuda-nos a vigiar o nosso coração, Pai. Ó Espírito Santo, aviva a Tua obra em nós. Ó Deus, põe fogo em nosso coração. Faz do nosso coração um altar incandescente, um altar, Pai, inflamado pelo fogo do Teu Espírito. Queima toda palha, queima toda impureza, queima tudo que não é Teu, Pai. Queima, ó Deus querido, todo plantio que porventura tenhamos feito. Arranca, Pai querido, tudo que não te pertence. Ó Deus, e levanta um povo cheio de autoridade. Ó Deus, esse caos que está presente, Pai. Ó Deus querido, que o Senhor, ó Deus, nos encha de coragem, nos encha de fé, nos encha de oração, de intercessão. Ó Deus querido, levanta-nos com autoridade, Pai. Ó Espírito Santo, que a gente possa voltar, Pai. Ó Deus querido, para poder avançar, Pai, e ver a Tua glória se manifestando. Eu creio que o Senhor está preparando o Teu povo, Pai, para coisas maiores. Ó Deus querido, eu creio que o Senhor prepara a Tua igreja, ó Deus, para o grande dia do Senhor. Eu creio que o Senhor nos chama, ó Deus querido, para não perdermos tempo, ó Deus querido, e nos levantarmos com autoridade, porque os dias estão próximos. Tira-nos o coração das coisas, ó Deus, porque as coisas perecerão, como o Senhor disse. Ó Deus, a terra será desfeita, as coisas se acabam, mas o Senhor permanece por toda a eternidade. Enche o nosso coração, Deus, enche o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido? Você recebe isso na sua vida? Em nome de Jesus. Comece a liberar a palavra de vida, querido. Comece a liberar a palavra de vida, porque o Espírito já está agindo. Em nome de Jesus. Amém?